Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alana Cavalcante, professora do curso técnico de enfermagem, e hoje nós estamos iniciando mais um módulo, tá? O módulo de saúde mental, certo? E de costume, né, nas minhas aulas iniciais, eu costumo, né, fazer uma dinâmica, perguntar qual é a expectativa da disciplina, o que você entende sobre a disciplina, sobre o que é saúde mental, né? Mas infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, esse período de pandemia, a gente não pode ter esse contato inicial, tá? Mas sempre na atividade, como assim como em outra disciplina que eu iniciei, eu peço para que vocês falem um pouco, né? Bem de cunho pessoal mesmo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai iniciar a nossa disciplina de saúde mental, certo? É, e a gente, para todo início, nós precisamos entender, né, um pouco da história. Então, essa aula é mais introdutiva, é uma aula mais voltada para a história, tá, da saúde mental no mundo, tá, como um todo. Desde de antes de Cristo, a gente vai passar por esse estudo mesmo, tá? Essa estudo da história da saúde mental, psiquiatra e mental, tá bom? Então, pessoal, para que a gente possa falar de psiquiatria, tá? Lembrando que psiquiatria e psicólogos, psicologia, elas estão ligadas, tá? São duas profissões diferentes, mas as duas profissões, elas trabalham com essa área da saúde mental das pessoas. A diferença é que o psicólogo, ele vai mais tratar da parte terapêutica. O psicólogo, ele não pode prescrever medicações. Por isso que essas duas profissões, elas precisam estar alinhadas. Porém, tá? É, a nossa profissão, né? A equipe de enfermagem, ela se faz presente em todos os serviços hospitalares, tá? Nós temos CAPS, né? Nós temos hospitais mentais, então a gente está presente em todas as unidades, cirúrgica, pediátrica, UTI, então nós passamos por todos. Então, assim, nós somos uma grande classe de trabalhadores, né, que estão presentes, né? Se a gente não estiver presente, não anda o funcionamento da unidade, tá bom? Mas voltando aqui um pouco aqui para nossa história, né, da evolução da saúde mental no mundo, certo? Então, como eu falei para vocês, para a gente falar um pouco de psiquiatria e saúde mental, é necessário que se compreenda, né, primeiro, ou que se saiba diferenciar o que é normalidade de anormalidade, tá bom? E para que a gente possa entender, certo? É necessário que a gente volte aí, né, na história para poder entender a loucura no mundo, tá certo? Porque a loucura, né, no mundo, eles antigamente, muito antigamente, ela não era só esses transtornos mentais, né? Eles caracterizavam muita coisa junto para poder isolar da sociedade. Mas vamos dar continuidade aqui e vocês vão entendendo nossa história, tá? Porque basicamente hoje é uma aula, uma aulinha de história, tá certo? Então, iniciando lá na pré-história, tá? E antiguidade, as doenças, tá? Elas eram consideradas aí doenças dos deuses, certo? Então, tudo que era de ruim, por exemplo, epilepsia, pessoas com a lepra, que é a hanseníase, né? Todas eram consideradas como se fossem castigo, né? De seres existentes aí na Terra pelos seus pecados, tá certo? Não existia aí outra explicação para eles, porque não existia a medicina, né, o estudo. Então, tudo que acontecia de algo muito anormal, né, uma epilepsia, onde a pessoa ela se debate, né, bastante baba, certo? Os olhos reviram, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém epilético, tá? Mas é uma coisa assim bem, né, bem forte, né? Dependendo do nível da crise no momento, certo? Então, para eles na antiguidade,
né? Tudo eles envolviam coisas dos deuses, né? Como se fosse um castigo para a terra, tá certo? Então, essa era a única explicação. É como se essas pessoas estivessem endemoniadas, tá? E é uma coisa muito cultural que vem, né, passando no decorrer do tempo. Então, a gente está aqui na era pré-história, né? Bem na antiguidade mesmo, onde se não tinha estudos voltados aí para a medicina. Adiantando um pouquinho aí no nosso período, nós vamos entrar aqui no período mágico sacerdotal, tá? Onde se acreditava que as pessoas que mostravam um comportamento diferenciado ou ficavam isoladas, falavam sozinhas, né? Eram consideradas pessoas possuídas e endemoniadas, tá? Aqui nesse período aqui mágico sacerdotal, né? Existiam aí muitos rituais de exorcismo, certo? Porque também não se havia um estudo, né, para esses tipos de doença, não tinha um conhecimento que nós temos hoje, né? Mas lembrando que isso, né, a medicina, né, nós temos o pai da medicina, que ele vem antes de Cristo, tá? Então a medicina é bem antiga. Porém, ela foi se aperfeiçoando ao longo dos seus tempos, tá certo? Mas nesse período aqui mágico sacerdotal, ainda não era considerado, não era estudado, tá? Então, aqui também, né, essas pessoas que falam só, às vezes são pessoas esquizofrênicas, né? Esses transtornos mentais, tá? Eles eram considerados como se fosse uma pessoa que estivesse possuída por algum demônio. E aí por isso que existia aí, né, alguns rituais mágicos, né, que durante aí o cristianismo, através desses rituais de exorcismo, né, que é a tentativa de tirar o demônio, né, daquela pessoa, né, pois aí, né, nesse momento, não é à toa que é o período mágico sacerdotal, a igreja, né, ela tinha o maior comando sobre a população, certo? Ela mantinha a ordem, não é à toa que nós tivemos cruzadas, né? Então, assim, a igreja, ela vem no percorrer, tá? Isso aqui, nós estamos no período antes de Cristo ainda, tá? Ela tinha um outro formato, tá? Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Para falar um pouco, tá? Que para não levarem muito pro lado pessoal, para quem tem religião X, Y, tá? Isso a gente tá comentando só nossa história, tá certo? Tá certo? Para que não fiquem chateados, tá? Mas voltando aqui, então assim, a Igreja Católica, principalmente, né? Ela era que nessa época não existe, não era ainda a Igreja Católica, porque era antes de Cristo, tá? Mas a igreja que se conhecia, né? Ela era muito incisiva, ela tinha a ordem, né? É uma das maiores latifundiárias do mundo, então ela tinha esse comando sobre a população, né? Então era quase que uma coisa de impor medo mesmo, tá? Ó, para que vocês vejam aqui, né? Eu falei do pai da medicina, que é o Hipócrates, né? Que ele existiu aí ainda na Idade Antiga, em 2000 anos antes de Cristo, certo? Então isso daqui é antes de Cristo, tá certo? Tudo que eu tô falando ainda é antes de Cristo. Então o Hipócrates, né? Ele considerava a epilepsia e a histeria como diferentes, ou seja, decorrente aí do cérebro e do útero. Gente, epilepsia, né, é um problema do sistema nervoso central, tal. Mas aqui eu vou voltar aqui um pouco para a histeria, tá? A histeria aqui que eles falam é da histeria da mulher ter libido, certo? Era muito voltado para a mulher. A mulher não podia ter prazer nas relações sexuais, que eram consideradas mulheres histéricas, tá? Então, por isso que está dizendo aqui que está correlacionado aí com o cérebro e com o útero, tá bom? Então, o Hipócrates, ele já tinha feito essa separação. Ele viu que era diferente, certo? Então, ele como médico na época e também era sacerdote, ele começou a observar as pessoas, né, no seu processo de adoecer e assim desmifica, né, essa crença de que as doenças eram causadas por maus espíritos.
Desculpa. Então ela faz essa descrição. Ele começa a desmistificar mesmo, né? Foi aí que ele começou, né? A partir de Hipócrates, né? Que ele começou a observar esse processo de adoecimento. Por isso que ele é considerado aí o pai da medicina, porque ele começou a diferenciar, saiu da ala comum, né? Que é tudo para todo mundo. Não, é demônio, é atacar, ou, né? Endemoniado, tal. Tudo era isso, é espírito, né? Então ele começou a estudar, certo? Foi nessa época também que teve então o início dos estudos sobre as doenças mentais, tá? E reconhecendo aí outras doenças, tá? Como a malária, tuberculose, histeria, né? Neuroses, né? Fraturas, entre outras. Ou seja, eles começaram a diferenciar, né? Ver que alguns tipos de doenças vinham de causas diferentes. Não podia simplesmente pegar e colocar dentro do mesmo saco de farinha e pronto, tudo é isso e acabou. Tudo é demônio, é espírito. Entendeu? Tudo é pecado, tudo é um castigo. Ele começou a estudar, até mesmo porque para procurar, né, formas, né, de curar essas pessoas também, tá certo? Chegando aí à Idade Média, né, houve aí um retrocesso, tá, desses estudos científicos, né, ou seja, teve essa parada, né, sobre os estudos para o avanço da medicina, né, isso ocorreu em decorrência da Inquisição, né, pois as igrejas, sendo poderosas, devido aos sacerdotes desempenhar cuidado aos soldados e guerrilheiros, né, essa igreja ela vai ganhando poder e se desenvolvendo. Então, foi o período dessa inquisição da igreja, onde não se permitia, né? Porque eles queriam deixar ainda num denominador comum tudo, né? Então, esse retrocesso na medicina teve uma pausa aí nesse período, né? Porque como eles, né, iam se desenvolvendo, ganhando poder, né, a igreja ganhando poder, eles tinham aí como objetivo de possuir uma sociedade limpa, né, organizada, livre de doenças, né? E aí foi o período onde se iniciou, abre um parênteses, parênteses não, né? Uma aspas. Aí que começou-se as caças às bruxas, tá? Onde toda mulher que tinha comportamentos diferentes, tá? A mulher ela não podia ter libido, né? Ter desejo sexual, que ela era considerada histérica, ela era considerada aí uma bruxa, tá? Mulheres que estudavam alguns tipos de ervas, né? Plantas medicinais para curar isso, alguma coisa, né? Algum tipo de doença naquela época eram consideradas bruxas e aí elas eram caçadas e mortas, tá? Elas eram enforcadas e até queimadas, tá certo? Isso é bem de história, né? É bem história mesmo. Se você, talvez vocês tenham visto isso no ensino médio de vocês, alguma coisa desse tipo, né? Da história, né? Que aí tudo se interlaça, tá? Então aqui, né? Que era a forma como eles matavam, né? Às vezes eram enforcados, né? Nós tínhamos guilhotinas também, tá? Mas a maioria era caçada ou queimada, tá? Continuando, né? Com o surgimento, né, da industrialização, aí a gente já teve um avanço no tempo, né? Houve aí o surgimento da industrialização, onde a ciência ela passou a ocupar, né, um espaço central para a explicação de alguns fenômenos, né? Ou seja, a gente saiu daquela pausa, né, no retrocesso da medicina, da ciência, de algo científico, onde você estuda, né, para nesse período de industrialização voltar a se impor, né? A ter um espaço aí central para que eles pudessem aí ter algumas explicações para alguns fenômenos que aconteciam, né? Na época, sabe? Nesse momento, né, com o desenvolvimento da industrialização,
o comércio ele vai crescendo com as mudanças, né, nas formas aí de agir, de se viver no meio capitalista, e muitos não se adaptaram a essas mudanças, tá? E foram surgindo aí moradores de rua, certo? Tinha a prostituição, marginais, né? E pessoas que não se adaptavam, né? Essa ordem, essa nova disciplina desse mundo novo capitalizado, né? No processo de industrialização, né? Eles eram excluídos. Vocês vão ver um pouco sobre isso também quando vocês estiverem vendo. Eu acho que, se eu não me engano, qual é a disciplina? Eu acho que em fundamentos, onde vocês veem a história da enfermagem, a história da saúde, tá? Certo? A história da saúde. Porque, gente, antigamente, tá? Vocês podem ver aqui, a gente não tinha hospitais, a gente não tinha médicos, né? Para a população toda, tá? E quem cuidava dessas pessoas que adoeciam, não, eram sempre as irmãs de caridade, as freiras, né? E aí vocês vão ver que isso acontece nesse período aqui da saúde mental, né? Desse histórico aqui da psiquiatria e saúde mental no mundo, tá? Então, nesse período aqui, onde teve essa industrialização, né? O que é que eles queriam? Pessoas que não conseguiram se adaptar, porque com a industrialização, pessoal, houve muita perda de mão de obra, porque antigamente era tudo feito manual, tá? Então, com máquinas substituindo aí a mão de obra do ser humano, onde fazia vários produtos em larga escala, muitas pessoas foram ficando o quê? Desempregadas, né? Não tinham como se sustentar, então começaram a ficar marginalizadas, né? Morando em ruas, e para aquele modelo, naquela sociedade capitalista, isso não era bem visto. Então, foi onde se surgiu aí, né? Alguns asilos, tá? Então, como eu tenho aqui, ó, a nova organização do trabalho, né, passa a exigir locais para abrigar as pessoas que não se enquadravam aí no novo sistema, que era esse sistema de industrialização, tá? Então, foram feitos aí locais para abrigar essas pessoas, né? Essas pessoas diferentes aí, entre aspas, né? Desordeiros, né? Ou pessoas loucas, tá? Então, se foram feitos aí asilos. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: alguém conhece o Hospital Mental de Messejana? Aí aqui não tem como a gente ter a troca, né? De palavras, né? Mas assim, se alguém conhece, vocês hoje em dia, vocês sabem que é longe pra caramba, tá? Mas se você conhece, né? Hoje em dia, apesar de ter, né, mais casas próximas, né, a população está mais próxima, né? Aí você imagina antigamente, né, lá atrás, né, nessa parte bem antiga mesmo, em 1900 me esqueci aí, tá? Ela era totalmente isolada. Então, esses asilos, esses locais, né, para abrigar tanto pessoas, então vocês estão vendo aqui que não eram apenas pessoas com doenças mentais, eles enquadravam todo mundo, né, que estava aí, pessoas que moravam em rua, pessoas prostitutas, pessoas doentes no geral. Era como uma forma de fazer uma limpeza nas ruas, né? Para que aquele povo, né, de alta que conseguiu, né, que tinha dinheiro, né, circulasse pelos locais, né, num ambiente, abre aspas, limpo, onde todas essas outras pessoas que não se enquadravam nesse sistema, nesse padrão, eram isoladas, né, trancafiadas, né, exiladas aí, considerados aí como diferentes, né? Ou desordeiros ou loucos, tá bom? Então, eram sempre feitas, tá? Em locais muito distantes da cidade, tá certo? Eram locais, tá? Insalubres,
locais que não tinham, né? É claro que eles só queriam afastar. Então, era realmente locais onde a saúde, as doenças ali podiam até se proliferar mais facilmente, porque estava todo mundo junto. E não, então, não necessariamente as pessoas que iam para esses locais, esses asilos, né, eram pessoas doentes mentais, né? Porque entrava todo mundo no barco, né? Até que pessoas que eram sadias, mas por terem outro padrão de vida, eram carregadas para lá, à força, tá, gente? Ninguém ia para lá de boa vontade, não, tá? Então aí as pessoas, por alguma razão, que não conseguiam se adaptar, né, a essas formas disciplinadas de convivência, ao trabalho urbano e ao industrial, né, eram excluídas em prisões e asilos, ou asilos, mas eram prisões, tá, gente? Até mesmo porque se alguém, né, se a gente tiver a oportunidade de conseguir uma visita técnica no hospital mental, tá, daqui, vocês vão ver que o sistema do hospital, o hospital, ele parece um presídio. Um presídio. Atualmente, ele não tem mais grades, tá? Mas ele parece um presídio. É dividido até assim por pavilhão sul, pavilhão norte, tá? Por quê? Porque eram presídios para essas pessoas, tá? Onde encontrava-se de tudo, né? Leprosos, pessoas que realmente tinham algum tipo de demência mental, que eram considerados loucas, né? Pessoas inválidas que não conseguiam trabalhar, dentre outros, né? Outras pessoas aí que eram desviados aí, tá? Que seria o quê? Ladrões, prostitutas, tá? Que tinham essa vida fácil aí, tá? É o que se fala aí de desviados, tá certo? Aí então houve essa separação, né? Que era necessária para não colocar em risco a ordem social vigente, tá certo? Como eu tinha falado anteriormente para vocês, tá? Para vocês verem, né, aqui um pouco das ilustrações realizadas antigamente sobre o que eram, né, esses asilos ou prisões, tá? E aí, gente, opa, voltando aqui, pronto. Os desviantes, né, entre aspas aí, nessas pessoas que não eram padronizadas no padrão aí, né? Eles eram trancafiados nesses asilos e recebiam aí cuidados, né? Das irmãs de caridade que eu falei para vocês, tá certo? Porém, esses cuidados, eles eram leigos, né? E também eram repreensivos, tá? E aí, o número, né, de asilos foi só aumentando, né? E junto a eles a disseminação de doenças. Porque você pegar pessoas, várias pessoas, né, que às vezes não estavam conseguindo entrar naquele padrão de industrialização, porque estavam perdendo, né, perdendo espaço no mercado, né, porque antes eram manuais, eram artesãos, a maioria, né, eles ficavam sem ter as condições de acompanhar, né, o processo de industrialização aí. Então eles eram asilados, tá? Asilados aí, e quando você coloca várias pessoas diferentes, né, em locais insalubres, a tendência é fazer com que aumente uma disseminação de doenças, de contaminações. E isso estava acontecendo. Então, houve aí a necessidade de diminuir, né, a quantidade de prisioneiros, né, para que pudessem aí reduzir essas taxas de doenças. E aí houve, né, o avanço da medicina aí no século 17 e 18, que foi chamado o período do ilusionismo, né, que nasceu aí na Europa, tá? E aí a ciência, né, quando a gente fala em ciência, a gente fala da medicina, ela passou a iluminar aí os problemas humanos. Assim, o homem, através do conhecimento racional e científico, né, poderia libertar os homens das trevas, entre aspas, aí, as pessoas que
eram consideradas aí impróprias para o convívio social, por não se enquadrar no padrão que eles queriam, certo? E dessa forma, baseado aí em mitos e religiões, eles eram baseados aí na intuição e na moral, né? Eles teriam que reeducar essas pessoas, tá? O saber científico, né, ele baseava-se em liberar o homem da loucura, para venderem sua força de trabalho no mercado, né, integrando a nova ordem industrial, que era a sobrevivência dessas pessoas por meio da força de trabalho, né? E aí os médicos, eles começaram a ter espaços dentro desses asilos. Eles começaram a entrar naquele ambiente para intervir, certo? Nesses locais. E muitos, né, tentavam aí curar essas pessoas de uma forma bem inquisitiva, né, onde era bastante, como é a palavra que eu posso dizer para vocês? Agressivos mesmo, né, gente? Desumanas, tá? Mas isso eram feito antes, né, antes de uma reforma, tá? Porque ao longo do tempo, na nossa próxima aula, certo? Que não vai ser nessa, que essa daqui é mais no mundo, no geralzão, a gente vai ver que a gente teve uma reforma psiquiátrica, né? Que houve a mudança desses tratamentos aí, tá? Porque muitos desses tratamentos eles faziam com choque, amarrando as pessoas, privando de alimento, privando como uma forma de obediência, tá certo? Aqui são alguns, né, oferecendo a força do trabalho para poder tentar, né, se manter ali na ordem, para ver se perdiam, saíam daquela prisão, daquela, entre aspas, condição de doente, que na verdade não era, né? Como eu falei para vocês, eram todos que não se enquadravam dentro de um padrão, né, social, né? Podia ser uma pessoa que tivesse desempregada, tivesse perdido a casa, tivesse que morar em condição de rua. Não era doente, não era louca. Era considerada uma pessoa diferente e era exilada, tá? Então aí, gente, com o passar do tempo foram estudando, né, esses doentes, né? Porque esses médicos, eles começaram a entrar, né, nesses asilos, tá? E começaram a estudar, né? Porém, aí o cuidado ainda era realizado através da repressão, como eu falei para vocês, pois eles acreditavam que a disciplina por meio de castigos, né, como isolamento, né, eu falei dos outros, né, dos tratamentos choque, né, que choque, privação de comida, tal, eles apanhavam muito também, tá, fosse uma forma em que essa pessoa, né, ela melhorasse, certo? Aí eu abro um parênteses aqui para vocês. Se você não tem nenhum tipo de doença mental, mas você fica revoltado, você foi tirado, foi privado da sua liberdade, para que, né, privado da sua liberdade e colocado num local totalmente desumano, né? O que é que vem para a pessoa? Uma revolta. Então as pessoas elas tentavam, né, buscar pelos seus direitos. Só que quanto mais elas faziam isso, mais loucas eram consideradas. Então, por isso que eles tinham essas repressões, né? E aí algumas dessas pessoas começaram a entender isso. Ah, tá. Se eu continuar querendo lutar atrás dos meus direitos, eu vou continuar sendo, né, repreendido. Então muitos desses começaram a condicionar, a saber lidar com as coisas, né, funcionavam, né, em relação a esses médicos, né, que eram aí cuidados, né, e passavam a ser os doentes que melhoravam, tá? Então, com isso, o que foi que aconteceu, né? Essas pessoas, entre aspas, né, que começaram a entender como que funcionava, né, passaram a ser considerados educados, né? Ou seja, né, que tinham sido curados, né, dessa repressão, ou seja, eles não precisavam mais passar por aquilo. E aí, esse indivíduo, né, que foi curado, né, que se adequou às regras,
subia de cargo, tá? Porque nesse período houve uma substituição aí das irmãs de caridade, tá? Então essas pessoas, né, que tinham, não eram doentes mentais, e claro que tinha algumas pessoas que eram doentes mentais, sim, certo? Então, assim, essas pessoas que não eram doentes mentais, elas começaram a entender que, não, se eu não me revoltar, eu vou sair dessa. Então, assim, só que nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas que eram realmente os verdadeiros doentes mentais, né? E aí, essas pessoas que foram educadas, né, que não eram doentes mentais, passaram a ser os cuidadores, né? Os novos cuidadores. E essas pessoas que realmente tinham problemas, né, com a saúde mental, sofriam, né, dos seus colegas e estavam na época na mesma situação, tá? Aí, com a ordem médica, né, tomando o espaço dos asilos, a igreja, né, desses espaços, ela sai, tá? Perdendo espaço, e esses espaços, eles passam a ser denominados de outra forma, né? Eles começaram a passar a ser chamados de hospícios, né? Ou de hospitais, e os cuidadores já não eram mais a igreja, né? As irmãs de caridade, né? Eles passaram a ser esses ex-pacientes que se condicionaram a mudar, que foram educados, entre aspas, aí, por esses médicos, né? Que acreditavam que essa cura tinha que ser através da repressão, da moral, de seguir o padrão dele, certo? De serem reeducados através da violência, né, gente? É uma violência. Com a ordem médica aí tomando espaço aí desses asilos, né? Eu disse para vocês que sai, né? Que é só para reforçar para vocês. A igreja ela sai desses espaços, os espaços passam a ser chamados de hospícios, né? Ou hospitais, e essas irmãs de caridade. Gente, eu acho que eu repeti, perdão. Mas aí serve como para reforçar aí para vocês, né? Então, a gente perde, né? Esses ex-pacientes, eles passam a tomar lugares de cuidadores no lugar das irmãs de caridade. Ignora esse slide aí, tá? Que tá repetido. Chegando aqui no final do século XVIII, né? A medicina ele começa a perceber os pacientes possuem comportamentos diferenciados, né? Quando Philippe Pinel, né, que era da França, propôs classificar os doentes, né, separando os desvios sociais das doenças, né? Criando aí um tratamento moral, né? Justamente esse tratamento diferenciando pessoas que realmente estavam doentes de pessoas realmente que estavam doentes mentais, tá? E aí aos loucos, né, que passaram a nova linguagem dessa nova especialidade, que surgiram e se instaurava na época, né, em relação à psiquiatria, eles passaram a ser chamados de alienados, pessoas alienadas. Aí se entra no período da síntese de alienação, pessoas que viviam no seu próprio mundo, né? Pessoas alienadas. Até hoje a gente dá uma usada aí, não sei se sou muito velha, né? Mas tem algumas pessoas, eu ainda uso, né? Ai, para me referir a uma pessoa que tá muito fora do contexto, assim, uma pessoa alienada que, né, não vive num mundo só. Não sei, pode ser que esteja aí ficando velha, né? Digo aí, se vocês usam esse tipo de termo também, conheciam, tá? Tudo bem, gente, até agora. Vamos dar continuidade. É uma aula mais teórica, tá? E a próxima também é. Na verdade, a nossa disciplina é um pouco mais teórica, certo? Mas vamos lá continuar, tá? Então aí, gente, foram, né, denominados aí pela psiquiatria, essas pessoas com transtornos mentais por alienados, e aí foi nascendo, então, a assistência psiquiatra, tá? Com uma intuição, né, regressiva e assistencial, tá? Dentro desse hospital asilar. Com as reformas, né,
políticas e sociais que foram ocorrendo aí na França, lá no final do século XVIII, houve consequências aí de ideias do ilusionismo, né, com os princípios da Revolução Francesa, que vinham trazendo os direitos humanos aí, tá? Aí determinavam aí novos mecanismos de exclusão e inclusão dessas pessoas, né? Onde se retiraram aí os pobres, os velhos, os vadios, né, do asilo, e permanecendo aí apenas as pessoas loucas, entre aspas aí, né, na internação. Porque, como eu falei para vocês, tá? Pessoas pobres, velhos, todo mundo que estava que não se enquadrava naquele perfil de sociedade, eram exiladas, né? As prostitutas também eram exiladas. Então, assim, com essa Revolução Francesa, né, houve-se aí uma coisa muito forte em relação aos direitos humanos. E aí, esse modelo de inclusão e exclusão de pessoas que deveriam realmente ficarem separadas da sociedade porque, entre aspas, ocasionava aí algum tipo de risco, perigo para a sociedade, foram alterados. Então, realmente só ficava ali, foram tiradas todas essas pessoas que não eram doentes, que eram pessoas só que não tinham como acompanhar, né, aquele período de industrialização, né, desses asilos, né, retornando aí a liberdade que foi roubada delas, né, retirada aí delas de uma forma bem brusca. Então aí realmente quem ficava só nesses locais, né, eram as pessoas realmente, né, com doenças mentais, tá? O Philip Pinel, né? Gente, eu vou começar a falar só o nome o sobrenome, tá? O Pinel na França e o William Tuck na Inglaterra, eles foram os principais protagonistas aí de um movimento de reforma dos asilos, tá? Quando o internamento tornou-se uma medida de caráter médico, tá? Ou seja, eles só internavam as pessoas realmente que tinham algum tipo de transtorno mental, certo? Nesse tratamento aí moral de Pinel e seus contemporâneos, o louco libertado, né, dos grilhões que os reprimiam fisicamente, passou a ser submetido a um corte social e moral ininterrupto, certo? Ou seja, essas pessoas, né, passaram a testar alguns tipos de tratamentos aí, certo? A essas pessoas. Nesse período ainda, gente, ainda existia, assim, esses tratamentos com choque, essa parte de isolamento, de amarrar, tá? E era contínuo, tá? Isso não tinha mudado. A única coisa que mudou foi realmente de retirar as pessoas que não tinham nenhum tipo de doença dos locais, tá certo? Então aí num ambiente, né, onde acontecia aí a racionalidade, ele passou a ser vigiado, julgado e responsabilizando, corrigindo e reprimindo, certo? Vocês veem que eles tentam, né, reformular, porém, né, de alguma forma ainda reprimiam essas pessoas, que às vezes nem sabiam o que estavam fazendo. E aqui a imagem do Philip Pinel e do William Tuck, certo? Para vocês. E ainda falando aqui do Philip Pinel, né? Ele reuniu três dimensões aí cujas articulações constituíam aí uma síntese alienista, tá? Ou seja, uma síntese para as pessoas alienadas, como eram consideradas naquela época as pessoas com saúde mental aí, né, alterada, né? Onde a classificação do espaço institucional e o estudo das doenças mentais e a incorporação com a relação específica do poder entre o médico e o doente, tá? Sempre o médico como uma autoridade em cima do doente, né? Esse tratamento era de forma moral, né? Ou seja, um poder que ele imprimia sobre aquela pessoa, onde um saber e um lugar para o exercício profissional aí dentro dos hospitais. Ou seja, eles impunham aí essa moral em cima dessas pessoas doentes de uma forma onde essas pessoas, por mais que elas tivessem algum tipo de doença mental, ao ver aquela imagem sentiam o quê? Medo. Então, assim, aos poucos elas medo até mesmo do tratamento, né, específico. Então, elas tendiam a ficar um pouco, entre aspas, mais calmos, tá?
Aí aqui eu botei uma fotozinha da época, né, da síntese alienista, que era um seminário sobre a história, né, onde ele dava, né, em relação aqui à tecnologia dele, né, de Pinel, chamou aqui Pinelina, né, onde o isolamento como estratégia de conhecimento, a alienação do Estado, puro arranjo nosográfico, né, nosográfico é estudo de doenças, tá, dessas doenças mentais, o estudo dessas doenças mentais, a constituição da ordem asilar, o asilo como um lugar de exame e classificação do espaço institucional. No final aí do século XVIII para o século XIX, acontece aí a objetivação da loucura por meio do conhecimento científico aliado, né, à categorização aí do Pinel, né, que faz no hospital e a percepção da alienação mental por critérios morais, onde ele parou também, né, lógico que essa parte moral não apenas inquisitiva de ser uma pessoa respeitada, mas ele buscou, né, da melhor forma possível também, tá, gente? A gente precisa, né, levantar essa bandeirinha aí para ele, de buscar, né, estudar, né, através da observação também, né? Não é à toa que nesse período se melhorou um pouco mais, né, situações, apesar dessas tratamentos um pouco, né, absurdos, né, como choques e tal, que a gente vê em filmes. Isso acontecia de verdade, tá, gente? No século XIX, né, a medicalização da loucura, né, veio através da instituição médica, que junto à lei de 30 de junho de 1838, veio fixar por mais de um século o alienado num completo estado de minoridade social, né, onde era a quantidade de pessoas bem pequenas diante de uma sociedade grande, né? Na França aí foi influenciada aí pelos mais célebres alienistas, né? Médicos, psiquiatras, tá? Do período, torna-se aí a primeira lei europeia sobre esses alienados, reforçando os aspectos de periculosidade. Ou seja, que essas pessoas alienadas aí eram perigosas, tá? E de ordem pública sobre esse alienado aí, né? Essa pessoa louca, tá? Pinel, como o primeiro formulador da ciência alienista, né? Cuja se consistia em observar o curso natural dos distúrbios mentais, ele dirigiu aí a atenção para, com o tempo, né? Dirigiu essa atenção para os sinais e sintomas da loucura, procurando onde se indicava aí nos organismos, né? No organismo da pessoa. Ele começou a parar para prestar atenção de como é que eram os sinais e sintomas de cada transtorno mental, né? Aí foi um primeiro passinho aí para se entender realmente essa psiquiatria, né? Essa saúde mental como realmente uma doença psicológica, né? Nas pessoas. E aí, gente, para a próxima aula, tá? Que a gente encerrou ali a parte sobre o mundo, nós temos aí a história da saúde mental aqui no Brasil, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma sanitária, não, reforma psiquiatra, tá? Que a gente teve, que houve várias mudanças aí no estilo e comportamento, né? Dessas ações, tá? Que a gente tinha, certo? Antigamente. Qualquer tipo de dúvida, tá? Me procurem, certo? Essa é uma aula muito de leitura, tá? Porque é uma história mesmo, tá certo? Mas qualquer tipo de dúvida, podem me procurar, tá bom? Beijos e até a próxima.